Oi, eu sou João Antunes Monteiro, aluno da disciplina de Transferência de Calor, ministrada pelo professor Francisco Frederico dos Santos Matos. Vamos iniciar aqui o nosso pré-projeto, entrega 1 do relatório de transferência de calor. Nesse projeto, neste relatório a gente vai apresentar dados relevantes referentes ao trocador de calor escolhido, que é o condensador, conforme sugerido pelo professor. Ele vai ser avaliado ao longo da disciplina. Vamos entender o funcionamento do equipamento e as etapas que ele possui. Selfie aqui com a geladeira, né? O sistema de refrigeração que vai ser analisado ali. Fotos das etiquetas, fotos do compressor. No caso da minha geladeira, o condensador ele não fica exposto, né? Como algumas geladeiras antigas, que fica ali a grade ali do lado de fora. Este é embutido, mas aqui consegui aqui a imagem aqui do condensador, que é comumente utilizado aí nas geladeiras para o meu modelo de geladeira. Aqui é a tabela, né, com os dados ali do compressor e alguns dados também do trocador de calor do condensador, né, alguns dados ali do condensador de calor, dados retirados ali dos catálogos, né. De acordo com o capítulo 1, foi pedido para estimar a demanda requerida pelo condensador em kW. Vamos fazer o balanço termodinâmico, utilizando a primeira lei da termodinâmica. A gente vai ali ter esta seguinte equação. Vamos fazer algumas considerações, né? Ali em regime permanente, né? A gente não vai ter ali, esse termo ele vai se zerar, né? A gente não vai ter ali variação de energia ao longo do tempo. Vamos desenvolver o Q. Dessa forma, vamos desenvolver ele e vamos isolar até chegar nessa equação e vamos usar os valores encontrados de catálogo para a gente poder estimar a demanda requerida pelo condensador, chegando no valor de 351 watts e chegando nesse valor aqui em kilowatt. O mecanismo de troca de calor que vai haver no nosso trocador de calor ali no condensador vai ser a condução, que ocorre da parede interna à parede externa do tubo, a convecção, que ocorre entre o fluido e a parede interna do tubo, que também ocorre entre a parede externa e o fluido externo ambiente, e também vamos ter a radiação, que vai ocorrer ali na parede externa do tubo e as temperaturas ali das vizinhanças. Assim a gente vai estimar a temperatura média do fluido ali que passa dentro da serpentina, né? Usando o conceito de temperatura média logarítmica. Com essa equação a gente tem ali, né, a temperatura de entrada ali, que podemos considerar a temperatura de saída do condensador, temperatura de saída do compressor, na verdade, e também temos ali a temperatura de condensação de acordo com o catálogo, né? Considerando essa temperatura aqui para o ambiente, substituindo esses valores aqui na equação, vamos encontrar o Dr. aqui de 27,75 graus Celsius, né? Mais uma vez fazendo balanço de energia para o volume de controle escolhido, temos esta equação, né? Vamos considerar o regime permanente, né? E o que o condensador não realiza o trabalho, né? Então a gente vai ter ali que o termo de esse termo vai se zerar e o termo de energia também vai se zerar, não vai ter energia gerada e nem variação de energia ao longo do tempo. Fazendo essas considerações e reorganizando a equação, vamos ter essa equação. Desenvolvendo ela, vamos ter que o Q de convecção interna vai ser igual ao Q de convecção externa mais o Q de radiação, né? Temos ali o Q, duas linhas que vai ser o Q de convecção interna e externa e o de radiação multiplicado pela área. Vamos ter essa equação. Então ali, né, o balanço de energia para o condensador. Temos aqui a equação com os diferentes termos de transferência de calor. Conseguimos estimar os coeficientes de troca de calor por convecção, radiação e condução através de tabelas, né? Tabela retirada aqui do livro, a gente consegue estimar ali a convecção interna, né? O coeficiente, que é o H de convecção interna. Vamos ali assumir um valor de 2.500 watts por metro quadrado Kelvin. E da mesma maneira também para a convecção externa,
Vamos assumir o valor de 20 watts por metro quadrado Kelvin, né? E para o coeficiente de transferência de calor de radiação, né, nosso HR, vamos assumir um valor ali de 5 watts por metro quadrado Kelvin, estimando esses valores aí de acordo. E para a condução, né, conseguimos através desse gráfico aqui também, né, de acordo com o nosso material ali, estimá-lo também. Então ali mais ou menos a nossa temperatura de saída do compressor de 61,4 e da saída do condensador de 54,4, a gente consegue estimar ali, né, sabendo que nosso material cobre, estimando ali aproximadamente 400 watts por metro Kelvin, né? Uma alternativa interessante seria diminuir a espessura do tubo, né, de maneira que ele vá suportar também as pressões que existem ali no sistema, né? Assim a gente vai reduzir a resistência, né, ali do tubo. Então a gente vai ter uma taxa de calor, de fluxo de calor ali, né, de troca de calor melhor. E também vale ressaltar a escolha do material, do tipo de material. O nosso volume de controle analisado para condução e a diferença de temperatura ali vai ser este, né, onde a gente vai ter ali o nosso raio interno e raio externo do tubo, a temperatura ali T1 na parede interna e a temperatura T2 na parede externa do tubo, né. Nós temos aqui a nossa equação diferencial em coordenadas cilíndricas, né, tridimensional regime transiente, né, que ela vai descrever ali o que ocorre a condição na parede do tubo, né. Alguns termos podem ser desprezados fazendo algumas considerações. Então, considerando um regime permanente, né, um fluxo unidimensional e não existindo ali a geração de energia e suas propriedades, né, vamos considerar ali, né, apenas ali esse termo. Então, esse termo aqui, né, de temperatura ali ao longo do axialmente e angular ali, né, o θ, a gente pode zerar esses termos, zerar aqui o calor gerado aqui e também zerar isso aqui de acordo com o regime permanente, né, resultando nessa equação aqui. A gente pode ali fazendo algumas manipulações, né, considerando alguns termos também constantes, manipulando a equação, a gente vai chegar nessa fórmula. Vamos integrar e isolar o dt sobre dr. Vamos aqui encontrar uma constante de integração sobre r. E ali vamos integrar novamente para achar ali a temperatura em qualquer raio ali, né? Vamos ter ali nossas constantes de integração. Então vamos definir ali condições de contorno para encontrar esses valores. Definindo ali as nossas condições de contorno, né? Para R igual a RI, que é o raio interno, e para R igual a RE, que é o raio externo, vamos ter ali também uma temperatura TRE, né? Aplicando essas condições de contorno, vamos ali ter uma equação para a temperatura em qualquer raio interno da parede do tubo, né? Vamos isolar ali os nossos constantes de integração C1 e C2, né? Substituindo elas e aplicando nesta equação aqui, vamos chegar nessa seguinte equação aqui, né? Vamos ter aqui o gráfico, né, vamos ter o gráfico de temperatura aqui em função do raio, né? A gente consegue definir esse gráfico aqui utilizando utilizando o ES ali para encontrar essas constantes de integração C1 e C2 e conseguimos achar ali a temperatura para qualquer raio ali, para qualquer raio variando de acordo aqui no ES, aqui as equações feitas, né, com os dados já colocados ali. Então a gente conseguiu ali isolar C1 e C2 e encontrar esse valor de C1 e esse valor aqui de C2, e consequentemente a gente consegue substituir esses valores na equação e plotar o nosso gráfico, né? Analisando o nosso gráfico, a gente percebe a diminuição da temperatura ao longo do raio,
né? Conforme o raio aumenta, a temperatura diminui, né? Visto que o calor vai acontecer do meio mais quente para o meio menos quente, né? Assim, se a gente aumenta a espessura do tubo, consequentemente essa queda de temperatura, por mais, né? Assim podemos perceber que ela é pouco, né? O raio está variando pouco ali. Não é uma distância muito exorbitante aqui, mas a gente percebe essa leve queda de temperatura. Então, se a gente diminuir o raio ali, a gente pode, consequentemente, diminuir essa queda de temperatura, né? Conseguimos também calcular a resistência térmica por convecção interna a partir dessa fórmula, para a convecção externa a partir desta fórmula, para a condução na parede do tubo a partir desta fórmula e também para a radiação, né, aplicando algumas considerações pedidas, né, e substituindo os valores que foram estimados, né, anteriormente também, a gente consegue, né, substituir os valores nessas devidas equações e encontrar as resistências ali para essas resistências aqui, né, cada resistência térmica aqui. A de resistência térmica ali de convecção externa, convecção interna, a de condução na parede do tubo e a de radiação ali que vai acontecer na parede externa do tubo com as temperaturas ali de vizinhança, né? Assim, analisando esses valores aqui, a gente pode perceber que o lado externo do tubo, ele contempla ali as resistências externas, né? Que no caso seria a convecção externa e o R aqui de radiação. Então, a gente percebe que seus valores são bem maiores ali do que, né, as resistências internas. Então, podemos concluir que elas prejudicam mais a transferência de calor, né? Calculando o coeficiente global de troca de calor, né? Para determinar o coeficiente global de troca de calor, vamos primeiro calcular a resistência térmica ali total equivalente, né? Que no caso seria o R de convecção interna mais o R de condução ali, que eles estão ali em série. E em paralelo com o R de convecção externa e o R de radiação ali. E os dois vão estar em paralelo ali, que os dois estão acontecendo ali na parede externa do tubo. Assim a gente consegue achar este valor aqui para a resistência total e conseguimos também calcular ali o nosso coeficiente global de troca de calor, que é U, né? Sabendo por esta equação. A gente consegue calcular a resistência térmica por convecção do lado de fora ali e encontrar um novo coeficiente global de transferência de calor. Ali agora com as aletas, né? No caso ali o nosso condensador ele vai ter um arame ali que segura ali as tubulações, como mostrado naquela figura lá no início. Então a gente vai assumir estes valores aqui, né, assumir alguns valores e também valores calculados aqui de acordo com as suas respectivas fórmulas. Né, a gente vai conseguir ali achar a área frontal da aleta, a área da base, né, o seu diâmetro, o comprimento, né, o número de aletas ali, estimar ali a área total, né, calculando ali o nosso M, né, e as nossas eficiências ali para uma aleta e também para o nosso conjunto de aletas ali, chegando nesses seguintes valores, né? A partir desta equação e fazendo as devidas substituições, a gente poderia encontrar a resistência térmica por convecção agora, né? Mas agora dessa maneira considerando as aletas, né? Então vamos pela seguinte fórmula, a gente consegue chegar a esse valor aqui, 0,1038, né, Watt Kelvin aqui, né? Com isso calculamos, né, a resistência térmica total ali. No caso aqui é Kelvin Watt, ficou ao contrário aqui, confundi. Com isso a gente, a partir desse novo cálculo da convecção, né, considerando a letra, a gente consegue ali calcular a resistência térmica, né,
que é o R total novamente pelaquela fórmula anterior. E também conseguimos calcular o novo coeficiente global ali, considerando ali uma nova resistência, né, considerando as halitas, né. A partir daí conseguimos calcular ali a eficiência ali da utilização das halitas a partir das seguintes fórmulas e encontrando os seguintes valores, né. Encontrando esse valor, a gente pode concluir que o conjunto de halitas que o trocador de calor possui, ele melhorou a eficiência ali de troca de calor. É isso, obrigado.